Amém. Tem um papapá, é muito chato. Tô brincando, é para quem gosta. Amados, semana passada nós falamos sobre João Batista. Quem estava aqui semana passada, fala amém. E nós falamos sobre João Batista. E João Batista, ele tinha um propósito na terra: preparar o caminho para o Senhor. Esse foi o propósito dele. Ele preparou o caminho para Jesus. Jesus veio, pregou o evangelho, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está no céu. Só que Jesus vai vir de novo. Primeiro ele veio para proclamar o evangelho, as boas novas, morrer na cruz. E a Bíblia diz que Jesus vai vir de novo, mas agora para buscar a sua igreja. Então esse evangelho, ele precisa continuar sendo pregado. Ou seja, precisa de Joãos Batistas hoje. Batista, como nós falamos semana passada, significa batismo, aquele que batiza. Se o Senhor Jesus vem buscar aqueles que aceitam a Ele, precisa dos Joãos para proclamar esse evangelho. E é isso que o Senhor ministrou em meu coração no final da ministração semana passada. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19. Diz assim: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou, fala comigo, nos confiou a mensagem da reconciliação. Pode deixar o texto aí para a gente. Irmãos, por que a mensagem da reconciliação? Porque nós sabemos o homem pecou. A partir do momento que o homem peca, precisa haver uma reconciliação, porque não é mais no Éden. E a Bíblia diz que Deus nos confiou essa mensagem, proclamar essa mensagem, pregar essa mensagem do reino de Deus. Há uma confiança de Deus para os seus filhos, de agora apresentar esse reino de Deus para as pessoas que estão precisando. E o próprio Deus, Ele confiou a mensagem da cruz para mim e para você. Olha o que diz o verso 20, próximo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. O Senhor está dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. Agora vamos ver o significado. O que é um embaixador? Eu coloquei no Google o significado. Olha o significado de embaixador. Embaixador é a categoria mais importante, ou o grau mais elevado da pessoa que representa o Estado. Isso significa que um embaixador é a maior autoridade de uma nação fora da sua nação de origem. Nós somos do reino de Deus, e nós estamos nessa terra como peregrinos, não somos deste mundo. E o Senhor está dizendo que Ele nos confiou a mensagem da reconciliação e nos colocou como embaixadores, representantes do reino dEle aqui nessa terra. Irmãos, isso é muito forte, isso é muito sério. Embaixador não pode ser qualquer pessoa, não. Pra você ter uma ideia, o Eduardo Bolsonaro, ele tentou ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele não conseguiu porque ele mesmo desistiu, porque o Senado não iria aprovar ele, porque ele está sob investigação. O embaixador, ele é a imagem, ele é aquele próprio país dentro de outro país, ele está representando aquele país. Para você ter uma ideia, todos os embaixadores do Brasil nos outros países ganham mais que o próprio presidente do Brasil. O embaixador do Congo, ele ganha 60 mil reais por mês. O embaixador que menos ganha dinheiro no seu salário
é embaixador da Argentina, ganha 32 mil. E o presidente do Brasil ganha 30. O embaixador, ele é importante, ele está representando a nação dentro de outra nação. E se o próprio Senhor está dizendo que nós somos embaixadores dele, ou seja, nós somos responsáveis de mostrar o reino de Deus para as pessoas, de defender esse evangelho, de proclamar esse evangelho. As pessoas têm que olhar em nós e ver em nós o reino. O Pai Nosso diz: Pai nosso que estais nos céus, e ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Ou seja, qual que é a vontade do Pai? É que o reino dele seja estabelecido nessa terra. Através de quem? João Batista não está mais aqui, Jesus ressuscitou. Então os embaixadores agora somos eu e você. Nós somos os responsáveis de proclamar, de apresentar esse reino para as pessoas. Nós estávamos finalizando o culto domingo passado, e eu vi uma jovem que faz uns 4 meses que ela aceitou o Senhor Jesus, e desde lá ela continua firme na presença de Deus. E eu fiquei muito feliz dela aceitar ao Senhor. E quando estava acabando o culto, ela saiu do seu lugar e foi até a sua parente que ela trouxe. E ela abraçou a sua parente, e a sua parente estava em lágrimas. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: é isso que eu quero, esse é o meu presente. Eu quero que vocês apresentem o meu reino para as pessoas. Sabe como João Batista, que através dele, ele apresentou o reino e muitos conheceu a Deus. Deus quer que eu e você apresente esse reino para as pessoas. Deus não quer só você neste local, nessa igreja, nesse orfanato. Deus quer que você apresente esse reino, esse orfanato para as pessoas que estão aí fora. E Ele confiou a nós essa mensagem. Olha o verso 20 que nós lemos, a parte B. Não, pode voltar lá, de Coríntios. 2 Coríntios 5:20. Como se Deus estivesse fazendo um seu apelo, ou seja, Deus está apelando por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos. Há uma súplica no coração de Deus, porque Deus olha 7 bilhões de pessoas neste mundo, e qual que é a representação de Deus? É eu e você. Então Deus está fazendo um apelo ao nosso intermédio, através de nós. Ele suplica: reconcilie-se com Deus. Embaixadores, pregue esse evangelho, fala do meu reino, mostra o meu reino, apresenta o meu reino. Vocês são representantes do reino dos céus aqui na terra. É através de mim e de você. Mas a pergunta é: como que nós como embaixadores estamos? Eu vou contar uma coisa que eu já contei, acho que no culto de jovens, não sei. Quando eu era adolescente, eu estava num relacionamento. E aquele relacionamento de termina e volta, eu não estava mais namorando. Todo mundo sabia que eu não estava mais namorando. E no ponto do Café Tesouro, eu e a minha ex nos beijamos. E uma pessoa passou de carro, uma avenida, e uma pessoa olhou, e a pessoa mandou mensagem para mim: é por isso que eu não vou na igreja, é por isso que eu não confio em crente, ficando no ponto de ônibus. Você entende que eu e você somos a imagem do reino de Deus nessa terra? E qual que é a imagem que a pessoa viu? Não é uma imagem do reino de Deus, não é uma imagem de um embaixador. Eu já contei aqui também, eu entrei numa confusão com meu vizinho, porque ele parava um negócio lá na frente da minha casa, e deu uma confusão que deu caso de polícia, e uma discussão, aquele barraco todo. E o tempo passou,
a gente acertou, houve um perdão, e isso é muito importante, porque a gente não é santo, a gente não é perfeito, a gente falha, e o cristianismo, muitas vezes ele aparece no perdoar o seu irmão, e houve um perdão, mas o que acabou comigo foi quando a pessoa que eu discuti, ela olhou para mim e ela falou: eu assisto todos os cultos da sua igreja. E quem que é que está pregando o culto? O embaixador aqui. Só que o embaixador está lá discutindo com o próprio vizinho. E quando isso começou a confrontar o meu coração, eu vi que a gente não está apresentando o reino de Deus como nós deveríamos. Olha o que diz a Bíblia em Lucas 17:20. A vinda do reino de Deus, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, está aqui. O reino de Deus é isso aqui, o reino de Deus é isso aqui. E os fariseus querendo saber quando que vai vir o reino de Deus. Aí Jesus vem e fala: não, o reino de Deus já está aqui. Olhem para mim, olhem para os meus discípulos. Nós somos o reino de Deus. O reino de Deus já está presente neste lugar. E esse é o capítulo 17, verso 20. Agora olha o que diz no mesmo capítulo, no verso 1, 17:1. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Aqui Jesus está dizendo pequeninos. Sabe o que é pequeninos? É um novo na fé, é uma pessoa que não tem uma estrutura, que não tem uma maturidade espiritual. Aí Jesus vem e ele fala para a minha igreja, para a igreja dele: é inevitável que não venha escândalos, má testemunho, é inevitável. Ou seja, ele mesmo já está falando que ia acontecer. Aí ele diz: mas ai daquele por quem vier o mau testemunho. Ai, você imagina o próprio Jesus olhando e falando: ai daquele. E Jesus não está falando assim: e você que fazer isso, você vai perder a sua salvação, você vai para o inferno. Não, porque pela graça nós somos salvos, pela fé, crê no Senhor Jesus, você vai ser batizado e você vai ser salvo. Pronto. Então o que é o ai de você? A Bíblia diz que todos nós compareceremos a um tribunal de Cristo. É um tribunal das nossas obras. É o momento de chegarmos diante do juiz como crente, não para julgar salvação ou inferno, não. Se você está lá, porque você vai ser salvo. Mas nesse tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão provadas, é o momento do juiz chegar até mim, chegar até você e falar: vamos ver as suas obras, vamos ver o seu testemunho, vamos ver como é que você representou o meu reino nessa terra. E as nossas obras serão julgadas. E é aquele momento que o juiz vai mostrar todo o mau comportamento, o mau testemunho que nós demos. E ele vai mostrar, ele vai falar: olha o que você fez, por causa disso você foi pedra de tropeço para essa pessoa, e isso, e isso, e isso, e isso. A Bíblia diz que as nossas obras serão provadas no fogo, o fogo de Deus, e a nossa recompensa será de acordo com as nossas obras. Então tem pessoa que quando o juiz vir, ela foi salva pela graça, mas ela não tem obra nenhuma. Ela não proclamou esse reino. Ela não foi um verdadeiro cristão, no sentido de dar o bom testemunho. Ela foi uma vergonha para o reino.
ela foi salva pela misericórdia, pela graça do Senhor, porque ela creu no Senhor. Porque a gente não é salvo por obras, graças a Deus. Então vai chegar um momento que o juiz vai apresentar, e ele fala: ai de você. Irmãos, só de eu imaginar o próprio Jesus falando ai de você, é um tribunal que não tem advogado para te defender, porque Ele é o juiz justo. E o que Ele falar, a gente vai abaixar a nossa cabeça. Só. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, eu rogo, eu imploro, eu suplico, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício, ou seja, algo que não é fácil, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ele está falando: eu imploro, igreja, eu insisto, vocês são embaixadores, mata o seu eu, negue-se a si mesmo, ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável. Deus está implorando, por quê? Porque Ele quer filhos, Ele quer pequeninos que não estão na presença de Deus. E Ele só vai usar nós, igreja. Ele não vai usar outra pessoa. É eu e você, é a igreja, é os embaixadores, é aqueles que já conheceram o Pai, é aqueles que estão no lugar secreto, no lugar protegido, é aqueles que estão no orfanato de Deus. E Deus está falando: eu quero que vocês apresentem esse orfanato, esse reino, para as pessoas que estão aí fora. Mas para isso, mata o seu eu, ofereça em sacrifício vivo, seja diferente da multidão. Olha o verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o mundo tem um padrão, a gente tem outra, igreja. E a gente não tem que se moldar ao padrão desse mundo, tem que haver uma transformação. E o Senhor está falando para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, tem crente que vai ser salvo graças à misericórdia, à graça de Deus, mas não vai experimentar nessa terra qual que é a perfeita, agradável vontade de Deus. São pessoas que é igual ao mundo. Ela é salva pela graça, mas ela não conseguiu dar o testemunho de si mesmo. As pessoas não conseguiram olhar nela o reino de Deus. E Deus está falando: eu quero que vocês experimentam. Ou seja, não é algo que acontece no batismo. Batismo é salvação. Aí Deus fala: eu quero agora que vocês experimentam a minha vontade, o que me agrada, o que eu quero. E o que o Senhor quer? Ele quer filhos na sua presença. E Ele não quer que você pregue, Ele não quer que você fique dando um sermão, mas Ele quer que através de você, das suas obras, das suas atitudes, do que você é, a gente mostre com as nossas obras que nós pertencemos ao reino de Deus. E as pessoas olhar em nós e falar: ele é diferente do mundo, eu quero ser que nem ele. Olha como ele luta contra o mundo, olha como ele ama, olha como ele perdoa. As pessoas têm que olhar em nós e ver o reino de Deus. 1 Pedro 2,11. Olha o título: dever social aos cristãos. Amados, eu insisto, eu imploro, eu suplico, em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma.
Irmão, é uma súplica no coração de Deus, porque Ele sabe que é difícil. Ele está dizendo: a gente é forasteiro, a gente é peregrino. Irmãos, e quando vem alguém dos Estados Unidos no Brasil, a gente sabe pelo próprio sotaque da pessoa que ela não é do Brasil. Então as pessoas têm que olhar em nós e ver que a gente é só um embaixador aqui nessa terra, mas que a gente pertence ao reino de Deus. As pessoas têm que ver em nós o reino de Deus. Tem um vídeo de um motoboy que foi entregar do iFood uma comida, e um rapaz humilhou ele. Quem viu esse vídeo, levanta a mão. Irmãos, quer ver um cristão? Olha aquele rapaz. E sabe qual é a religião dele? Testemunho de Jeová. Aí eu me pergunto, e se fosse um crente ali? E se fosse o embaixador do reino de Deus? Como que seria se fosse eu ou você? Você entende que ele está apresentando o reino de Deus? E muitas vezes nós não conseguimos apresentar o reino de Deus que Deus nos confiou. Ele confiou a mim e a você. Olha o verso 12. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Aqui não está falando nas suas boas palavras, não, nas suas obras, e que eles observem. O mundo vai sempre perseguir o crente, mas quando ele observar as nossas obras, eles não acham em nós. E o Senhor, Ele está dizendo, no dia da sua intervenção. Sabe o que é isso? É o dia onde Deus vai se encontrar com aquela pessoa. É uma intervenção de Deus. E como que houve essa intervenção? Essa pessoa olhou em mim, viu o reino de Deus. Ela procurou esse reino de Deus, esse orfanato, esse pai, porque ela achou nas minhas obras. E Deus está falando: um dia eu vou intervir, eu vou ter um encontro com aquela pessoa, mas através de você. É você o mensageiro, é você o representante, é você o embaixador. Mas o meu temor é quando as pessoas veem as nossas obras. O que eles estão vendo, igreja? Olha o verso 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Sabe por que Deus diz isso? Ele não está querendo colocar uma religião em nós, um peso, porque eu já preguei que o fardo dele é suave e leve. Então Deus está falando: eu quero vocês livres, mas não usa a liberdade para atrapalhar o meu reino, para atrapalhar os meus pequeninos de virem até a casa do Pai, por causa do mau testemunho de vocês. Olha o que diz o 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. O crente, na injustiça, ele não vai para brigar, ele entrega para o Pai, que é o santo juiz. Continua. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas,
mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Desgarrado significa fora da rota, fora do caminho, sem orfanato. Deus está dizendo que a gente era como ovelha sem pai, sem pastor. A gente estava no mundo, a gente conheceu a Deus através de um João Batista, através de alguém. E o Senhor está falando agora que vocês conhecem, vocês têm um pastor. Agora eu quero que vocês apresentam esse reino. Eu quero que vocês apresentam esse orfanato para as pessoas. Às vezes a gente é injusto, igreja. Às vezes a gente é assim: eu estou salvo, eu conheci a Deus, eu cresci, eu já fui de servo no encontro, eu não vou desviar, eu vou usar minha liberdade. E nós esquecemos dos pequeninos do Senhor, que precisam tanto de um pastor, tanto de um pai. Há uma preocupação em Jesus sobre os escândalos. Olha o que ele diz em Mateus 17, 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Irmãos, a Bíblia está dizendo coletores de impostos. A Bíblia não está dizendo fariseus, mestres da lei. Coletores de impostos que chegaram até os discípulos e perguntaram: viu, o seu mestre, esse Jesus aí, ele não vai pagar o imposto do templo, não? Olha a pergunta para os discípulos de Jesus. 25. Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os 6 da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? 26. Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Irmãos, os cobradores chegam e falam para os discípulos: o seu mestre não vai pagar, não? Os discípulos vão até Jesus. Como Jesus é Deus, ele já sabia da conversa. Jesus já chega e fala: o que você acha, Pedro? Você acha que eu devo pagar imposto? Eu, Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, dono deste mundo, e era imposto do templo. Irmãos, é como se o dono da Coca-Cola simplesmente entrasse na sua fábrica e pegasse uma Coca-Cola e pagasse R$10. Ele não precisa, porque ele é o dono. É como se o Silvio Santos pegasse uma telecena e pagasse, ou pegasse um perfume Jequiti e pagasse. Ele não precisa, porque ele é o dono. Aí Jesus chega e fala: o que você acha, Pedro? Você acha que eu tenho que pagar? Eu sendo o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o próprio Cristo? É óbvio que não. Mas o que Jesus faz? 27. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar, joga o anzol, tira o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pague-a, entrega a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Para não escandalizar. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Se Deus não pagasse o imposto, Ele não estaria pecando. Tem coisas que você fazer ou deixar de fazer, não é questão de você estar pecando ou não. Tem coisas que você faz ou não faz, que não é pecado. O problema não é a questão do pecado, o problema é a questão do que aquilo vai causar aos olhos dos pequeninos. Jesus, Ele não pagou porque seria pecado se Ele não pagasse. Ele é o rei, Ele não precisa pagar. Mas Ele pagou para evitar escândalos. Se o próprio Cristo fez isso, que dirá eu e você, irmãos? Se o próprio Cristo evitou escândalos para não atrapalhar o reino dele, porque Cristo também é o embaixador supremo, é o nosso exemplo. E sabe qual que é o maior perigo? É aquelas pessoas com uma personalidade própria. É aquela pessoa que fala: eu não estou nem aí, é entre eu e Deus conhece o meu coração. Não importa o que a igreja pensa, não importa o que o pastor pensa, Deus conhece a minha vida.
eu não estou nem aí. Esse é o maior perigo. Eu estava conversando com uma pessoa semana retrasada e ela falou: nossa, Tiago, minha maior preocupação é como as pessoas vão me ver. Eu não quero que as pessoas me vejam de uma maneira errada. Isso é bom, irmãos. O próprio apóstolo Paulo, que era um homem de personalidade, ele não deixou a sua personalidade própria afetar o seu chamado, o seu ministério, a sua vida com Deus. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 10, 33. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Paulo não está dizendo assim: eu quero agradar a todos, porque eu quero ser amado por todos. Eu quero agradar a todos, porque eu não quero ninguém falando de mim. Não, Paulo está dizendo: eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque eu preciso que pessoas sejam salvas. E quando as pessoas olham para mim, para você, tem que ter fome e sede de Deus em mim e em você. Tem que ter testemunho, tem que ter vida com Deus. As pessoas têm que ver esse brilho. Você precisa agradar as pessoas, sim, igreja, porque essas pessoas têm muitos pequeninos e novos da fé que estão olhando para a gente. Eu vou dar um exemplo de escândalo na Bíblia, que aconteceu muito na igreja primitiva. Era muito costume da época os pagãos oferecer alimentos consagrados a ídolos, constantemente. Aí Paulo vem e começa a abrir as igrejas, aí está a briga. E agora? Come alimento que é consagrado a ídolo? Você está com fome, você pega o alimento que você sabe que é consagrado a ídolo, ou você não come, porque é consagrado a ídolo. E há essa dúvida. E olha o que Paulo diz, Romanos 14, 13. Portanto, deixamos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, olha o que Paulo diz dele: eu tenho plena convicção que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele impuro. Paulo está dizendo, olha o que Paulo está dizendo, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma vida com Deus, eu vou comer um alimento, estou com fome, aquilo não vai me contaminar. Então Paulo é uma pessoa de uma cabeça, de uma estrutura, uma vida com Deus. E olha o que diz o verso 15: se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, esquece as coisas, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus. Não destrua a obra de Deus por causa da sua comida. Todo alimento é puro, eu sei que não é pecado, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Irmãos, Deus está dizendo, eu sei, filho, eu sei que você me ama, eu sei que você é salvo, eu sei que você tem uma fé firmada em mim, mas você é meu mensageiro, é através de você, é através do seu testemunho,
é através da sua vida. E Deus, Ele está pedindo até amorosamente, como um pai falando para o filho: filho, não me atrapalha, eu sei que você me ama, mas não me atrapalha, me ajuda. 22. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Irmãos, sabe o que Deus está dizendo? Isso em você, que é o de mau testemunho, Deus não está falando: eu não quero que você faça isso, eu quero que você mude, eu quero que você vire um santarrão. Não. Mas Deus está falando: eu quero que coisas fiquem entre você e eu. Não exponha. É nós dois. Fala para mim, desabafa para mim, mostra para mim, mas não deixa os pequeninos ver. Vamos ficar entre nós dois. E Ele diz: feliz é você que não se condena naquilo que aprova. Ele está dizendo: ainda bem que você não é aquele fraquinho que qualquer coisa cai. Feliz é você, porque uma pessoa que já tem uma vida com Deus, ele faz certas coisas e não muda para ele a sua vida com Deus. E Deus está dizendo: feliz é você que está nesse nível. Eu vou dar um exemplo que eu já fui muito criticado, e eu vou dar o exemplo de novo, a mesma coisa. Imagine, irmãos, que eu estou lá no show da Anitta, da Maiara e Maraísa, do Safadão, do MC Guimê, não sei do que. E eu estou lá. Eu não sou pastor, eu sou irmão da igreja. Aí eu estou lá. E eu estou lá curtindo o show, acabou o show, eu vim embora. Isso foi, sei lá, uma sexta-feira. Domingo eu estou aqui. Lindo, lindo, lindo és. Irmãos, eu não perdi a minha salvação porque eu estava lá. Porque eu sou uma pessoa com uma cabeça em Deus, com uma estrutura. Eu não estou dizendo que Deus aprove esse comportamento, mas a nossa salvação não é por obras. Então não é eu ir num show que vai perder a minha salvação, porque eu continuo crendo no meu Deus. Então eu estou aqui, e domingo eu venho, eu busco ao Senhor. A questão não é eu, a questão é que uma pessoa que começou a vir na igreja, uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, e ela está lá no show, e ela me vê, e quando ela me vê, ela fala: lá, ele está lá. Ou se uma pessoa que não quer ir no show, porque sabe que não consegue estar ali, e a pessoa ela vê que eu fui para o show, e ela pensa: se o Tiago que está na igreja foi para o show, eu também posso ir. Aí aquela mesma pessoa ela vai no show, e chega lá, ela vê um monte de amigos do seu passado, e vem com uma geladinha para ele, que ele já bebia, e o mundo pega e abraça aquela pessoa. Eu domingo eu estou aqui, só que aquela pessoa que me viu dando mau testemunho, o mundo a pegou, e quem é o culpado? Sou eu, e eu estou salvo. Mas eu vou chegar um dia do tribunal de Cristo, e o Senhor vai mostrar no telão: olha, essa pessoa se afastou dos meus caminhos, porque você não foi o embaixador, você não deu bom testemunho, você não apresentou o meu reino. É disso que eu quero fugir, irmãos. A questão não é você, a questão é milhões e milhões de pessoas que estão aí fora, que estão nas suas redes sociais, que está na sua escola, no seu trabalho, na sua casa. Esse é o problema, essa é a preocupação de Deus. E Deus está: dai-me filhos, eu quero filhos, traz filhos, eu quero salvar a humanidade. E não dá para um testemunho de Jeová ser melhor do que nós. Nós precisamos proclamar esse reino de Deus urgentemente, porque testemunho de Jeová nem inferno acredita. E como que pode eu e você, acreditando, sabendo que existe, a gente ser tão raso, irmãos? 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé
é pecado. Sabe o que Deus está falando? Não tente pensar que você está no nível que você não está. Se tem coisas que você tem dúvida no seu coração, nem vá, porque você não tem a estrutura ainda. É o que eu sempre falo, eu sei que eu posso ir e posso voltar, mas você sabe as áreas do seu passado, as áreas da sua vida, que se você chegar perto, o mundo te abraça. E Deus está falando, não brinca com a sua liberdade, fuja da aparência do mal. Romanos 15:1. Continua, é o mesmo praticamente. Nós que somos fortes, olha o que Paulo está dizendo. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Você entende, irmãos, que nunca é sobre nós. Nós somos fortes, e a gente não pode pensar assim, mas eu tenho culpa se ele é fraco. Não, se preocupa com o pequenino. Ele vai olhar a sua vida assim. Se você dá um bom testemunho, ele vai falar assim para os outros. Ele vai se afastar da igreja assim, ele é fraco. 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificar ele. É ele. Sabe o que Deus quer de mim, de você? É eles. Nós já estamos salvos, glória a Deus, amém. Irmãos, se Jesus vir agora, vai todo mundo em nome de Jesus. Mas há uma preocupação no coração de Deus, porque tem muita gente que não está nesse orfanato. 1 Coríntios 8, 9, diz assim: contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém tem a consciência fraca, vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado a ídolos? O próprio Deus está falando, não dá ideia para eles. Não pega a sua liberdade, não dá ideias, porque eles não aguentam. Não faz isso. Você entende que eu posso pegar uma música, eu posso ouvir, não vai afetar a minha salvação. Mas se alguém ouvindo certas músicas, aquela pessoa, ele vai começar um ciclo na sua vida, e ele é fraco, ele é frágil, ele é delicado. Aí aquela pessoa que é um cristal, irmãos, ela quebra. A nossa função é pegar os cristais, matar o nosso eu, de cuidar de você. Deixa eu apresentar o reino de Deus. Olha para mim, não é as minhas palavras, é as minhas obras. Olha para mim, veja em mim o que você quer na sua vida. 11. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, você peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Ei, tem coisas que o Espírito Santo está pedindo para você. Não faz mais isso não. Não é para você perder sua salvação. Não. Não faz mais isso não. Por amor a eles. Não faz mais isso não. O que na sua vida o Espírito Santo está tocando? Irmãos, primeiro a surra vem em mim. Vem em mim. Não pense que eu estou aqui, eu sempre gosto de dar exemplos meus.
Eu não gosto de ser aquela pessoa que fica só atacando, não. Primeiro o Senhor me quebra todinho. E se eu falar para você, eu tenho vergonha de mim. Esse negócio de crente camuflado, de pastor camuflado, de estar no meio da multidão, eu preciso tomar cuidado com isso. Porque às vezes está faltando luz em nós. Esse negócio da gente ter uma estrutura, uma vida com Deus, está faltando a luz em nós. Lucas 3. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: vozes que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas, ou seja, caminhos retos. Irmãos, o mundo pecou, a humanidade pecou, agora tem obstáculos, tem pedras, tem montanhas, tem caminhos tortuosos. Existem o Senhor, o Salvador, e existem a humanidade pecadora. E no meio estão os que já conheceram a Deus, os embaixadores. Aí o Senhor, olha as palavras que o Senhor diz a Isaías, a João Batista, e como eles não estão mais na terra, a nós. Irmãos, preparem um caminho para o Senhor, façam caminhos retos, de Deus ao mundo, façam caminhos retos para eles. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina, nivela, prepara. As estradas tortuosas endireita, e os caminhos acidentados aplana. Olha o que o Senhor está clamando a nós. O Senhor está falando: há muitos obstáculos do mundo até mim, e vocês são os representantes, vocês são os pedreiros, vocês são aqueles que vai começar a arrumar caminho. É você dizendo: olha para mim, vem cá, isso aqui, eu vou tirando os obstáculos, eu estou matando o meu eu, para você conhecer o que um dia eu conheci. Vem, pode vir, segue o meu exemplo. Assim como Paulo falou: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas não tem mais Paulo, agora é você, igreja. Então agora a gente começa a preparar o caminho. Pode vir. E a nossa responsabilidade é aplanar, é endireitar, é tirar os obstáculos, para que eles conheçam ao Senhor. E olha o que diz o próximo: e toda humanidade verá a salvação de Deus. E toda a humanidade me conhecerá. É isso que Deus está dizendo. Se coloque em pé nessa noite. Amados, sabe qual é o nosso maior problema? Às vezes a gente esquece o que a gente era. A gente esquece que teve um João Batista que apresentou esse caminho. E você que estava no mundo e hoje está aqui, conheceu a Deus, você está salvo, você está num orfanato. Então primeiro nós vamos cantar uma canção para nós lembrarmos do que a gente estava e onde a gente está. Para você lembrar sua identidade, para você saber quem você é, para você saber que o Pai te adotou, que o Pai pegou você no mundo, para você saber que teve alguém que apresentou você para Deus, e agora você tem o sobrenome dele. Agora nós somos cristãos, pequenos cristos nessa terra. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Oh Espírito Santo.